Olá, hoje nós vamos dar a real aqui sobre escolas de elite. O que acontece em escolas de elite? Por que tem tantos problemas com bolsistas, né, que a gente vem visto aí nos noticiários? E o que a pessoa, uma família que coloca um filho numa escola dessas, às vezes, assim, passando até com uma certa dificuldade, porque se paga uma pequena fortuna para estudar lá, ele pode ter maus exemplos dentro da escola de elite. Então, vamos falar um pouco sobre isso e por que as famílias também não podem deixar barato e precisam tomar o protagonismo, mesmo pagando bastante para estudar nessas escolas. Mas antes, bem-vindo ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora há mais de 10 anos já com experiência em sala de aula e aqui nesse canal a gente fala sobre como as famílias podem estar mais próximas de seus filhos, mas no sentido escolar e, consequentemente, também na vida, não é mesmo? Porque isso já foi comprovado. Não só eu vi com a minha experiência, como também cientificamente, que alunos que têm mais apoio da família no quesito escolar, que tem mais apoio, que tem mais incentivo, elas têm mais sucesso, certo? Então vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá. Eu peguei como pano de fundo um caso que aconteceu recentemente de uma garota bolsista de 15 anos que foi encontrada desacordada dentro do banheiro de um colégio de elite aqui de São Paulo, do Mackenzie. E já tinha acontecido outros casos também. A gente não se sabe, não se sabe, a polícia estava investigando, não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi ela que quis dar cabo da própria vida, ou se foram os alunos, ou se foram os colegas, né? Mas não se sabe realmente o que aconteceu. E já tinha acontecido ainda esse ano um caso no Colégio Santa Cruz, que é um outro colégio de elite de São Paulo também, sobre alunos até que chegaram a ser expulsos, porque aí foi um caso maior, né, com mais alunos, parece, mas também bolsistas, né? Então, o que acontece nesses casos, né? Essas escolas, elas abrem esses programas para bolsas, por quê? Porque tem muitas vantagens, principalmente na propaganda, não é mesmo? Uma escola que abre para bolsas, ela abre para a sociedade, ela abre. Às vezes a escola tem a maior das boas intenções também, né? A gente não vai falar aqui sobre. A gente vai falar sobre esses casos, mas às vezes a escola tem a melhor das intenções, mas porém os alunos vêm de famílias diferentes, por isso que a família é tão importante, gente. Não é todo mundo que é igual. Aí tem a família. A família tem uma visão diferente, a família tem uma visão mais elitista, uma visão mais segregadora, e aí acaba ensinando isso para as crianças e para os adolescentes, às vezes nem falando, mas só com exemplo, né? Com exemplo, ignorando quem é subalterno, e aí acontece o que acontece, certo? Nesse caso do Mackenzie, a mãe da garota já tinha falado, a garota estava internada. Teve casos também de, infelizmente, alunos que não resistiram. Mas nesse caso a garota estava internada e a mãe falou que desde o ano passado que ela vinha sofrendo. E que quando ela estava em outra escola, ela era uma boa aluna. Mas quando ela se mudou para o Mackenzie, as coisas mudaram, né? Possivelmente por conta de todo esse bullying, por conta de toda essa perseguição. E o que a gente precisa falar a respeito disso? Que os alunos, claro, eles aprendem com as famílias, mas a família que ela se omite, né? Por exemplo, ela não fala nada sobre o assunto, como se o assunto não existisse, ela corre o risco de aprender na escola. É aquela coisa, se você não ensina, vem outro ensina, e às vezes o outro te ensina aquilo que você não queria que seu filho aprendesse. Então, assim, a gente sabe que não é só seria muito generalizador falar, não sei se existe essa palavra, mas seria generalizar bastante falar assim que só milionário estuda em escolas de elite. Não é assim. Eu mesma conheço casos de família, inclusive no próprio Mackenzie, não nesse Mackenzie, em uma outra unidade, mas no Mackenzie. Mas, assim, famílias que realmente se esforçam para pagar uma escola melhor para os seus filhos, porque acreditam que vão ter um background melhor para entrar numa universidade pública, para, de repente, estudar no exterior. Ou seja, eles realmente acreditam nisso e, às vezes, pagam até com dificuldades esses milhares de reais, sabe? Então, assim... e às vezes a família, é muito mais fácil você terceirizar quando você tá numa escola de elite,
né? Quando o aluno tá numa escola de elite do que quando ele tá numa escola pública, por exemplo. É muito mais fácil. Porque você acha assim, tô pagando, tão com ele, está com Deus. E não é bem assim que acontece. Então, assim, às vezes se você se omite com certas coisas, né, em relação a como tratar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são hierarquicamente, né, que estão numa posição inferior, se você não aprende que todos precisam de respeito, independentemente de classe social, independentemente de outros fatores também, aqui a gente tá falando de classe social, e até em questão de racismo também, que foi o caso do Mackenzie. Se eles não te ensinam, se a família não ensina isso, ele pode aprender da pior forma na escola. Ai, mas será? Não sei o que, será? Sim, pode aprender. Primeiro, porque adolescentes, né? A gente tá falando aqui de adolescentes eles precisam ser iguais, eles precisam ter uma tribo. Eles não bancam as individualidades deles, sabe? É coisa da idade. Não adianta falar ai, mas não, meu filho é diferente. Não adianta. A não ser que você sempre banque a individualidade dele em casa, ele vai ter mais coragem de demonstrar isso na escola, né? De dar a criança o direito de ser ela mesma em casa. Claro que isso vai refletir na escola, mas geralmente eles precisam de pertencimento. E o senso de pertencimento não é só do adolescente, é do ser humano em geral. A gente precisa se pertencer a algum lugar para a gente poder, ou ser aceito, para a gente poder sentir que a gente existe como ser humano. Isso acontece na escola, isso acontece na família. Em primeiro lugar é na família, né? Que é onde a gente nasce, onde a gente convive. Mais, assim, nos primeiros anos de vida. Mas precisa disso, precisa disso. E essa cultura, ela chega com uma cultura, assim, que já vem de alguns alunos, aquela cultura do empregado, sabe, do subalterno, aquilo, eu estou pagando, você precisa fazer o que eu quero. E, infelizmente, isso está acontecendo nas escolas também. Então, as escolas viraram meio que lugar de prestação de serviço, falando aqui de escolas particulares, naturalmente. Não precisa nem ser de elite, tá? Precisa nem ser de elite. Então, com medo de perder os alunos, a escola deixa de dar o apoio àquela criança, aquele adolescente que está sofrendo. Que foi o caso do Mackenzie, que a mãe tá falando lá que desde o ano passado a escola nada fez, sabe? Então, tem tudo isso também. Mas como fazer isso, então? Eu preciso falar que ele precisa respeitar? Às vezes só falar não adianta. É assim, o ideal seria tirá-lo da bolha, sabe? Então, por exemplo, lá no meu programa de After Schooling, a gente fala sobre isso, que é uma atividade de After Schooling, não é um conteúdo obrigatoriamente escolar, como português, matemática, história, geografia e outros, mas é algo que precisa ser ensinado para quem está em formação, crianças e adolescentes. Muito antigamente, na época da ditadura militar, tinha até um pouco depois eu cheguei a ter essa disciplina, inclusive. Tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E eu tive bem depois, inclusive, bem depois. Era resquício de ditadura, mas eu não cheguei a frequentar a escola nessa época, foi bem depois. E tinha essa educação moral e cívica que ensinava coisas como diz o próprio nome, né? Moral e cívica. Então, assim, seria a parte da educação moral, sabe? Porque o cívico já é mais voltado a um sentimento patriótico, outra coisa totalmente diferente. Mas isso seria legal fazer um after schooling sobre isso. Então, como é que poderia fazer em relação a isso? Como é que poderia ser feito? Por exemplo, trabalhos voluntários. Se você, por exemplo, já frequenta alguma igreja, já é mais fácil, né? Você ter esse trabalho voluntário, ter esse trabalho de beneficente com crianças e adolescentes, para não criar na bolha mesmo, para ter essa convivência e ele achar que todo mundo é que nem ele e que os outros devem tudo a ele. E não é bem assim que a banda toca. Então, por exemplo, comentar sobre dificuldades que outras pessoas tiveram, ou por não ter recursos, ou por ser de outra religião, ou por ser de outra cor de pele. Enfim, ter atividades relacionadas com isso e, claro, entender que todos precisam de respeito, independentemente da diferença
que essa pessoa tenha, né? Então, tudo isso precisa ser colocado, né? Se você quiser saber como fazer isso, aqui eu vou deixar o link do programa de After Schooling. Lá tem várias sugestões de atividades que você pode fazer, envolvendo vídeos, envolvendo outras coisas, envolvendo passeios, né? Passeios, né? Não é bem passeios quando se trata de algum beneficente, mas envolvendo coisas fora de casa também. Eu vou deixar aqui o link na descrição, certo? E também, já aproveitando, se você tá gostando do conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho aqui para saber quando eu vou publicar vídeos novos, certo? E deixa o seu like também no vídeo para que o YouTube ofereça esse vídeo para mais pessoas. Eu tô muito feliz com que alguns vídeos estão meio que estourando a bolha, estão chegando a mais pessoas, eu tô muito feliz por isso. E assim, tem uma coisa que é mais grave também em relação, que racismo é crime no Brasil. E calúnia e difamação também são crimes, né? E assim, a escola que fomenta o crime, a escola que aceita esse comportamento, ela está, de certa forma, fomentando o crime. Ela está fazendo muito errado, muito, muito, muito errado. E não é só fazer campanhazinha da boca para fora. Aquelas ações que acontecem precisam ser evitadas e cortadas pela raiz, tá? Não adianta ter medo da família tirar o alecrim da escola, não. Tá? Eu sei que às vezes é difícil, porque a escola precisa se manter de alguma forma, mas é aquela coisa, né? Vai um aluno, às vezes vem outros, porque senão a longo prazo a fama acaba correndo. Então, assim, precisa ter um ensino nesse aspecto, justamente porque racismo, calúnia e difamação são crimes no Brasil. E aí, simplesmente, se isso acontecer e a outra pessoa vai lá e entrar com boletim de ocorrência, o filho, quando cresce, ele simplesmente perde o primário. E isso aí por causa de uma negligência da família. Não é só não ensinar a não roubar, sabe, essas coisas. Não é só aqueles crimes com mão armada, essas coisas todas. Existem também aqueles que não têm a mão armada e que também tiram primário de pessoas, levam pessoas à condenação. Então, assim, é uma coisa que precisa ser ensinada. E se você, já relembrando, se você não ensina, o outro vem e ensina às vezes o que você não quer que seu filho aprenda. Então é isso, é sobre isso que queria falar hoje. Muito obrigada por ter chegado até aqui, obrigada por ter acompanhado, obrigada se você tá vendo esse canal pela primeira vez ou não pela primeira vez. Muito obrigada por tudo e até o próximo. Nos vemos.